durante as relações sexuais, fadiga, diarreia, dificuldade de engravidar e a infertilidade está presente em cerca de 40% das mulheres com endometriose. Doutora, é um pacote de maldade completa aqui. Exatamente. Sem falar também que essas pacientes ficam psicologicamente também abaladas, né? Por conta dessa dor, como você disse, é uma dor incapacitante. Então, a gente pergunta isso em consulta, né? Olha, você deixa de fazer suas atividades habituais? Elas sempre dizem, sim, doutor, eu deixo de sair de casa, deixo de ir ao trabalho. Então, também a gente vê um aumento da falta, né, no trabalho dessas pacientes que têm endometriose, porque é realmente uma dor incapacitante, né? E como você mesmo disse, nem todas as mulheres... Claro que a grande parcela vai ter dor, mas nem todas as mulheres têm dor. Então, elas só vão fazer o diagnóstico de endometriose quando estão com dificuldade de engravidar. Aí procura o especialista, a gente vai investigar e a gente dá o diagnóstico de endometriose, que é muito comum em paciente em idade fértil que tem infertilidade. Doutora, nós sabemos que vocês mulheres têm uma capacidade 9 vezes maior de suportar dor do que nós homens, né? Pois é. E quando a mulher vem dizer assim, eu deixo de trabalhar porque eu tenho endometriose, vocês entenderam? Eu passei 2 informações aqui para vocês, para quem está ouvindo o nosso programa aqui. A primeira é que a mulher tem capacidade 9 vezes maior de suportar dor do que a gente. Eu mesmo no exame de sangue eu estou quase desmaiando, né? Então, eu estou falando de dor, viu, gente? Estou falando de dor. Elas têm capacidade 9 vezes maior. Então, quando uma mulher chega para você, doutora, deixa eu chamar de você, que eu sou mais velho. E aí a pessoa diz assim, eu não consigo, doutora, trabalhar. É porque realmente o limiar da dor da endometriose que essa paciente está sentindo é incapacitante ao ponto dela não superar essas 9 vezes que vocês têm capacidade de superar. Exatamente. São mulheres que têm dor durante a relação sexual, mulheres que têm dor a urinar, que tem, como você falou, tem distúrbio para evacuar durante o período menstrual, pode até sangrar, né? Ter sangramento nas fezes, ter sangramento na urina. Aí a gente já tem que investigar, fazer uma investigação minuciosa dessa paciente. E aproveitando, né, que foi ideal a gente conseguir fazer essa entrevista em março, que março ele é marcado pela campanha do Março Amarelo, que é justamente para conscientização e diagnóstico precoce da endometriose, que muitas mulheres acham que sentir dor é normal, eu vou ter cólica menstrual, ou eu até mulheres, André, que eu recebo no consultório, que acham que é normal ter, algum período eu sinto sim, doutora, dor durante a relação sexual. E não é normal, isso tem que ser investigado, né? Que diminui muito a qualidade de vida dessas mulheres. E quanto mais a gente demora a fazer o diagnóstico, essa doença é uma doença progressiva, então ela pode ir acometendo cada vez mais essa mulher e piorando tanto mulheres que querem engravidar, piorando a sua fertilidade, quanto piorando o seu estilo de vida, né? Piorando a sua vida, por conta dessas dores. Doutora, a gente falou em dor, então vamos continuar com ela. Nós temos pacientes, pelos relatos, pelos estudos aqui, pacientes que, quando a gente tem dor, a gente já sabe que tem alguma coisa errada, porque a medicina diz que dor não é normal, né? Sentir dor não é normal. Então a gente já sabe que tem alguma coisa errada. Pode ser uma dor de cabeça. Você tem dor de cabeça, tem alguma causa. E essa causa não é a normalidade. Normalidade é você não ter dor de cabeça, por exemplo. Que para mim é uma dor incapacitante, tá? Você pode... Não, é uma dor de cabeça que tira você do prumo. Não dá para você trabalhar, não dá para você se divertir com o marido, com a esposa, com os filhos, né? Dor de cabeça é um negócio terrível. Mas a endometriose é sempre acompanhada de dor, é obrigatório que ela venha, ou tem alguma paciente, ou tem pacientes que vão ao seu consultório e que lá, chegando, aí você diz, não, eu vou investigar, mas você tem endometriose. Mas eu não tenho dor, doutora. Então, eu queria saber se é um pré-requisito da endometriose ter ou não dor. Então, André, mais comum é a paciente ter dor, mas a gente... principalmente profissional que trabalha com infertilidade. Eu recebo muitas mulheres que estão com dificuldade de engravidar e aí a gente vai iniciar, né, essa pesquisa do casal infértil. Lembrando que a gente sempre pesquisa também um homem, não só a mulher, né? Aqui hoje está focado na mulher por conta da endometriose. E aí a gente vai investigar reserva ovariana dessa mulher. Vamos investigar também as tubas uterinas, que são os 2 órgãos que são mais acometidos. E aí eu descubro que essa mulher tem uma baixa reserva ovariana e tem a tuba uterina acometida. Então eu vou ampliar essa pesquisa,
e vou pedir, por exemplo, uma ressonância de pelve ou uma ultrassom com preparo intestinal e descubro a endometriose. E essa mulher, na verdade, não veio para mim por conta da dor pélvica, ela veio para mim por conta da dificuldade de engravidar. Então, é assim, muito comum. As pacientes ficam exatamente assim, assustadas. Mas, doutora, como assim eu tenho endometriose, né, e não tenho dor? Mas a gente diagnostica, sim, em consultório, pacientes sem dor, com endometriose e com infertilidade. Com certeza. Tá legal. Um abraço aqui, a Verônica Caetano. A Stephanie Ferreira está participando aqui pelo nosso canal. Estamos ao vivo no YouTube, pelo NN Play. Ela disse assim, tem idade para ter diagnóstico? Não, não tem idade. Assim, essa doença, ela comete mais as pacientes em idade reprodutiva, né? Então, assim, da primeira menstruação até a menopausa. Por que até a menopausa? Porque a menopausa, a paciente vai parar de ciclar, então ela não vai menstruar. Então, não vamos ter mais essa menstruação retrógrada, né? Que teríamos em idade reprodutiva. E aí, esses focos vão diminuir, então a dor vai diminuir. Então, a paciente em idade reprodutiva, ela pode ser diagnosticada com endometriose. Tá. A doutora Larissa Fonseca diz assim, maravilhosa. E diz assim, eu tenho endometriose e o tratamento melhora demais a qualidade de vida. Exatamente. Né? E você quer participar? 99639-8389, é o WhatsApp da NN, 99639-8389. O assunto é endometriose. Você já teve, você tem, você está suspeitando que tem? Como é que está o seu fluxo? Né? Você vem acompanhado com dor? Então manda para cá sua reclamação, manda para cá sua dúvida, que a doutora Micaele pode respondê-la em tempo. A Larissa, inclusive, é minha paciente. Ela está, né, nessa idade reprodutiva, ela é jovem, tem 30, se eu não me engano, 31 anos. Ela não tem pretensão de engravidar no momento. O que a gente fez, que é indicado também para as pacientes que não querem engravidar, mas que têm dor, né, e que pensam numa gravidez futura. A gente avaliar a reserva ovariana dessa paciente, porque a endometriose, ela comete diretamente tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos. Então, o ideal é que o paciente que tenha diagnóstico, agora eu já estou falando para aquela que já tem diagnóstico de endometriose e não pretende engravidar. O ideal é que ela avalie sua reserva ovariana, para ver se a reserva ovariana está ideal para a sua idade, se ela pode aguardar tranquilo, fazendo o bloqueio, né, da menstruação, como a Larissa mesmo disse, que vai melhorar os sintomas, ou se ela tem indicação de congelamento de óvulos, que aí eu acho que seria uma outra conversa. Porque a gente congelando os óvulos, a gente consegue guardar a quantidade, uma qualidade melhor desses óvulos, evitando aí que a endometriose afete ainda mais os óvulos. Tá, você falou em diagnóstico, já vou pegar o gancho aqui para a gente... O diagnóstico, doutor, é meramente clínico, ou seja, no consultório você já consegue diagnosticar a paciente, ou é necessário alguns exames de imagem para complementar? Pronto, exatamente. O exame, na anamnese, né, conversando com o paciente, a gente já levanta a suspeita diagnóstica, mas o ideal é que a gente complemente com alguns exames. Hoje, os melhores exames é uma ressonância de pelve, sempre com contraste. O ideal é que o médico assistente, né, sempre tenha um local apropriado para você fazer, um local que ele confie mais, porque vai depender do laudo, das imagens, mas enfim, uma ressonância de pelve com contraste. A ultrassom também transvaginal com um preparo intestinal também auxilia. E a gente pode pedir também o CA-125, que é um marcador que a gente faz no sangue, mas esse não para fazer o diagnóstico da doença, mas sim para a gente ver o controle, se essa doença está bem controlada ou não. Uhum. Mas hoje é diagnóstico clínico com exame de imagem, ressonância de pelve com contraste ou a ultrassom com preparo intestinal. Tá. O ato de menstruar, ele é benéfico ou não para pacientes que têm endometriose? Então, o ideal é que paciente com endometriose ela seja bloqueada. O que é isso? A gente impeça ela de menstruar, para a gente não ter a progressão da doença e para a gente evitar que ela tenha dor. Porque sempre que ela menstrua, ela vai ter dor, que esses focos de endometriose, que são focos inflamatórios, vão estar ativos, né? Então, a gente bloqueando a menstruação, a gente vai evitar que a doença progrida, né? E que ela tenha dor. Eu digo assim, que o tratamento clínico, ele não vai tratar a endometriose, né? Ele impede que ela progride, mas ela tratar não. Impede a progressão da doença e a dor. Tá. E ao mesmo tempo, a paciente também vai ficar livre de todos esses inconvenientes que ela tem. É o método sem parar, né? Exatamente. É o método sem parar, isso aí.
bem conhecido aí das mulheres. Doutora, se toda paciente com endometriose, ela é elegível para cirurgia, a paciente vai lá com a doutora Micaele, descobriu que tem endometriose, eu tenho dores terríveis, doutor, e todo mundo quer se livrar da dor, seja como for, né? Se é mulher, por ter mais tolerabilidade à dor, tolerância à dor, ela pode até aguentar um pouquinho, mas dependendo também, ela diz, eu quero me livrar disso. Sim. Eu quero me operar, doutora. Toda paciente com endometriose, ela é elegível para cirurgia? Ótima pergunta, então. Depende muito. Se for uma paciente, como você disse, uma paciente que tenha muita dor, que essa dor atrapalhe, né, os hábitos diários dela, essa paciente tem indicação de cirurgia. Aí eu já não estou nem falando de reprodução, né, de tentativa ou não de engravidar. É pela vida dela, para ela ter uma vida melhor. Aí ela tem indicação de cirurgia. Já pensando em gestação, vai depender. Se essa mulher ela já tem outra indicação de uma fertilização, que aí ela não tem indicação de cirurgia. Agora, se essa paciente ela pode tentar uma gestação natural e aí a cirurgia vai melhorar, por exemplo, as condições da tuba uterina dela, aí ela tem sim uma indicação de cirurgia. Mas pensando em fertilização, uma paciente que já tem indicação de fertilização, a cirurgia não é indicada. Agora, uma paciente, quero tentar gestação natural, uma paciente jovem, com uma boa reserva ovariana, fator masculino já foi pesquisado e está normal, aí a gente pode tentar assim, uma cirurgia para melhorar as condições da tuba uterina dela. Agora, paciente com dor, na grande maioria, que não responde ao tratamento clínico, né, com os medicamentos, ela vai ter indicação de cirurgia, sim. Tá. Outra pergunta, doutora, no meio do caminho, como diz não havia uma pedra, não. Negócio aí é negócio de nefrologista. No meio do caminho, vai que a paciente com endometriose, ela engravide. Isso é possível? É sim possível. É sim possível uma gestação natural, né? Acredita isso a sua pergunta? Sim. Em pacientes com endometriose, sim. A gente tem que ter só mais cuidado com essa paciente, porque alguns estudos já mostram que elas podem ter maiores chances de ter um abortamento, né? Que é aquela interrupção da gestação logo no início da gestação, antes de 20 semanas. Ela, se tiver principalmente endometriose no útero, que a gente chama de adenomiose, ela terá mais chances de abortamento. Aí tem que ser acompanhado com uma obstetra, né? Tudo direitinho. Tá. Tem uma pessoa perguntando aqui onde é que atende em Arapiraca, em que local. A gente vai falar aqui, atende na Climag no final da entrevista, tá? A gente vai falar o local e o telefone. Aguenta aí um pouquinho. A Moniquele diz o seguinte, médica maravilhosa. Mande beijo para as meninas da Climag. Olha, um beijo para todas as meninas da Climag. Muito obrigado, um grupo muito especial. Bacana. Doutora, vamos fazer o seguinte. Outra pergunta. Se paciente com endometriose, ela tem alguma dieta específica, por exemplo, vai lá que ela é uma lagoana louca por camarão, né? Paciente com endometriose pode comer camarão, pode comer o que a gente chama aqui de comida carregada. Sim. Eu costumo dizer para minha esposa, você não pode comer comida carregada. Eu digo, mas tudo que eu como é carregado para cá, foi carregado. Ele disse, não, você não se faça de louco não, que tem certas coisas, que tem doenças que a gente tem que a gente não é recomendado a gente comer, pelo peso, carne de porco, essas coisas assim. Então, com a mulher com endometriose, ela tem algumas restrições alimentares também? Tem sim, tem sim. É bom você lembrar, a gente sempre orienta que essa paciente que tem endometriose também seja acompanhado com um profissional, com um nutricionista, né, que vai orientar direitinho, mas é para evitar uma doença, uma dieta inflamatória, porque a endometriose já é uma doença inflamatória. Então, a gente diz assim, toda a sua pelve ali, útero, ovário, trompa, está tudo muito inflamado. Então, tem que evitar a dieta inflamatória. Como assim, doutora? Evitar muito açúcar, né, que é um principal vilão. Evitar a farinha branca, que é a farinha de trigo, onde a gente encontra no pão. Na pizza. Na pizza, exatamente. Que maldade. É uma maldade. Tem que evitar enlatados, embutidos, essas comidas mais... Ultraprocessadas, exatamente. Tentar comer o mais natural possível é o ideal, e também que mantenha a prática de exercício físico regular. Frutas, legumes bem-vindos, né? Exatamente. E evitar carne vermelha. Isso, carne vermelha, isso mesmo. E, assim, tudo para o intestino funcionar melhor e tentar deixar sua pelve toda menos inflamada possível. Então, assim, sem sombra de dúvidas, tem que ter um acompanhamento também da nutrição, né? Que vai fazer também suplementação adequada para você e uma dieta adequada. Tá.
Tá legal. Vamos lá, vou pro intervalo. A Emanuele Barbosa pergunta aqui: medicamentos para endometriose atrapalham a fertilidade? Depois do intervalo você responde. A Maria Eugênia Siqueira Barbosa diz: a melhor médica. A Vânia Carla diz: a melhor, linda, maravilhosa e humana. Uma galera, você tem um fã-clube bom aqui, viu? Eu agradeço. Pois é. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Deixa suas dúvidas aqui pelo 99639-8389 ou no nosso chat aqui. Faça como aqui a Emanuele colocou aqui também e outros também colocaram aqui, tá? Então 99639-8389 ou então no nosso chat aqui no NN Play. A gente volta já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem.
mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. Muito bem, estamos de volta então com Saúde em Foco, apresentando aqui a endometriose e sua relação com a fertilidade, com a doutora Micaele Murussi, que é ginecologista e obstetra, especialista em fertilidade conjugal e reprodução humana assistida. Doutora, tem umas perguntas aqui, um abraço aqui a Emanuele, que mandou uma pergunta aqui. Ela diz assim: medicamentos para endometriose atrapalham a fertilidade? Então, os medicamentos hoje, né, para endometriose, como a gente estava conversando anteriormente, são os anticoncepcionais. Para a gente bloquear a menstruação dessa paciente, para a gente não deixar que a endometriose se progrida, né, que aumente os focos. E o anticoncepcional, ele não atrapalha a fertilidade. Tem muitas meninas que pensam isso mesmo. Ai, doutora, eu tomei anticoncepcional por muitos anos. Eu tenho uma baixa reserva por conta do anticoncepcional? Não. O anticoncepcional, ele nem faz com que a mulher deixe de gastar os seus óvulos, vamos dizer assim, e nem acelera também a perda. Então, não. Quando a gente vai fazer, pensando em tratamento clínico, o anticoncepcional, ele não atrapalha. Agora, aproveitando o link da pergunta, quando a gente vai fazer cirurgia de endometriose, é ideal que a gente avalie a reserva ovariana dessa paciente, porque dependendo do tamanho dessa cirurgia, ela pode sim diminuir a reserva ovariana. Por quê? Porque se o cirurgião mexer aí nos ovários dessa paciente, ele pode diminuir a reserva. Então, por isso que, para indicar, voltando na questão da cirurgia, para indicar uma cirurgia para a paciente, ela tem que avaliar a idade e a reserva ovariana dela. Se ela tiver uma baixa reserva, aí tem que rever aí essa questão da cirurgia. Tá falado aí, então. A Carla Luane, que está aqui também, diz assim: doutora, como eu posso saber se sou infértil? Tomo anticoncepcional há muitos anos e tenho receio de ficar infértil. Pronto. Voltando a falar do anticoncepcional. O anticoncepcional, ele não diminui a sua reserva ovariana, mas para a gente saber se a paciente é infértil ou não, primeiramente a gente tem que avaliar, né, a reserva ovariana dela, e aí ela terá que ficar pelo menos um mês sem tomar esse anticoncepcional, menstruar, para a gente avaliar a reserva, porque acontece muito, André, de as pacientes ficarem aí tomando anticoncepcional por muito tempo e não conhecem o seu corpo, né? Não conhecem o seu ciclo menstrual, porque já estão com a pílula há muitos anos. Então, para a gente avaliar, ela tem que parar, fazer uma pausa de no mínimo 30 dias, que é um mês, um ciclo menstrual, para a gente avaliar. Tá respondido aí. Tem uma pergunta também aqui. Doutora, como a infertilidade pode prejudicar a fertilidade? Como a endometriose, acredito. Né? Acredito que seja essa a pergunta. Como a endometriose... Ela colocou aqui como a infertilidade pode prejudicar a fertilidade, mas eu acho que como a endometriose pode prejudicar a fertilidade. Pronto. A endometriose, ela pode acometer as tubas uterinas, que é onde acontece o encontro do óvulo, que é quando a gente ovula, a gente libera o óvulo com o espermatozoide. Então, é na tuba uterina que acontece, que são onde eles se encontram, né? Então, a endometriose pode acometer essa tuba uterina, ela pode estar enovelada, que é toda enroladinha, então impede o encontro. Ela pode estar aderida, pode estar até impérvia. Ela pode também atrapalhar na reserva ovariana, acometer a reserva ovariana dessa paciente, tanto em quantidade, então ter aí uma reserva ovariana diminuída, quanto em qualidade, diminuindo a qualidade dos óvulos. Isso a gente vê muito em paciente que já tem uma indicação de fertilização. Quando eu vou fazer a fertilização, pego esses óvulos, entrego para a embriologista, que ela coloca no microscópio, ela logo me dá um feedback e diz: olha, doutora, esse óvulo está com a qualidade diminuída, justamente por conta da endometriose. Então, são os 3 principais acometimentos da endometriose: tubo uterina, quantidade e qualidade de óvulo. Tá. O tratamento da endometriose, doutora, ele é contínuo
Ou ele pode sofrer pausas? Ele tem remissão? O tratamento. Então, dificilmente a paciente vai estar curada, né? 100% sem endometriose. Tanto numa cirurgia, dificilmente o cirurgião vai conseguir tirar todos os focos de endometriose da pelve, né? Então, ela terá que continuar, principalmente com os seus hábitos, né? A dieta, o exercício físico, ela vai ter que continuar por toda a vida, enquanto ela menstruar. E o anticoncepcional, ela pode avaliar se ela vai querer continuar com esse anticoncepcional. Tem muitas mulheres que ainda têm receio de ficar com o anticoncepcional há muito tempo. Ou se ela vai querer pausar, menstruar, depois continua. Mas vai depender muito da clínica. Mas dieta e exercício físico, essa paciente vai ter que fazer o resto da vida. Fisioterapia pélvica é importante? É importante também, ajuda, né, no controle também da doença, dos focos da doença. Tá. No controle da dor, né? Tá. Agora, a gente falou aqui de alimentos que a gente não deveria consumir, a mulherada não deve consumir enquanto está em tratamento, carne vermelha, essas coisas assim. Mas tem alimentos também que são muito bem-vindos, doutora. Por exemplo, incluir aí óleo de peixe e ácidos graxos poliinsaturados, presentes aí no ômega 3, no salmão, Isso. por exemplo, né? Na sardinha, que tem, né? Que para reduzir a intensidade e duração da dispareunia, que é justamente essa dor genital. Durante a relação sexual. Isso. E também, além de auxiliar na progressão das lesões endometriais. Consumo de pequenas porções de lácteos com baixo teor de gordura, leite desnatado, por exemplo, iogurte, queijo, cottage, podem ajudar a reduzir os riscos de endometriose, pois apresentam a capacidade de diminuir a quantidade de marcadores de estresse oxidativo e respostas anti-inflamatórias. Pelo menos uma das 3 frutas por dia. Cítricas, por exemplo, pode-se comer aqui algumas frutas cítricas. Vitamina C, que tem um papel relevante antioxidante para prevenir o envelhecimento. A vitamina D, um nutriente muito importante nos processos anti-inflamatórios, famosíssima aí depois pós-Covid, né? Exato. Todo mundo quer. Agora, doutora, precisa ter cuidado também Com as doses, né? Com as doses. Quando a paciente vai lá no Aclimag, que vai no seu consultório, em relação a essa arcabouço, porque hoje a paciente já tem um certo acesso à informação e ela chega lá e diz assim: doutora, eu posso comer ômega 3, eu posso comer a sardinha, eu posso tomar vitamina D? Ela já chega, ela pergunta já querendo que você assine o receituário. Exatamente. Como é que vocês fazem para dizer, peraí, muita calma nessa hora? Eu já peço, né, na primeira consulta, eu já doso vitamina D, principalmente, mas as pacientes que já, não só as que têm endometriose, mas as tentantes, né, que são, como a gente chama as nossas pacientes que estão tentando engravidar, a gente já faz vitamina D, como você falou, o ômega, coenzima, tudo isso são antioxidantes, a melatonina também, sempre bom lembrar, são antioxidantes, então a gente diminui o estresse oxidativo das mitocôndrias que estão no ovário, melhorando aí a qualidade de óvulo. Uhum. Tá. Doutora, outra coisa importante, depois que a paciente está devidamente diagnosticada, ela está tratada e ela está pronta agora para tentar a sua fertilização, como é que se dá esse processo? O da fertilização. Sim. Certo. A fertilização, ela há uma dúvida muito frequente, quanto tempo dura, né? O processo da fertilização, a gente começa com as injeções, que são as injeçõezinhas subcutâneas, que são os hormônios, né? As que a gente chama de as gonadotrofinas, que vão estimular os nossos ovários. E aí esse acompanhamento, após quando a mulher começou a estimular os ovários, a gente faz acompanhamento por ultrassom, a gente consegue fazer tudo isso aqui na Aclimag. A gente se encontra em torno de 3 a 4 vezes. Isso dura no máximo 15 dias. Até todos os folículos, que são as casinhas, né, dos óvulos, estarem prontos, que é quando eles chegam em torno de 18 a 20 milímetros, 2 centímetros. Então, vou medir, vou saber tudo isso pela ultrassom. Então, eu consigo estimar o dia que a gente vai fazer a punção, que é a captação desses óvulos, mas é mais ou menos quando eles estão entre 18 milímetros a 20 milímetros. A gente ainda hoje não temos o laboratório de reprodução assistida em Alagoas, estamos começando aí um projeto para, se Deus quiser, ano que vem já termos, mas aí a gente ainda vai para Recife, para Pernambuco, a paciente vai um dia antes, acontece sempre bem cedinho, em torno de 8 horas da manhã, uma sedação, que é a anestesia, como vai fazer uma endoscopia, o paciente dorme 10 minutos, é super rápido, eu faço uma punção.
guiada por ultrassom, então é transvaginal, aspiro os folículos que a gente fez crescer e aí entrego esse líquido folicular para o embriologista, pego o óvulo, na grande maioria das vezes o homem ele colhe por ejaculado, igual quando colhe o espermograma. Exatamente. Junto o óvulo com o espermatozoide no mesmo dia e 5 dias depois a gente já sabe quantos embriões nós teremos. E aí eu vou preparar agora a segunda etapa, preparo o útero só com comprimido, não tem mais injeção na grande maioria das vezes para receber esse embriãozinho. Tá. Lembrando que a infertilidade ela se dá após 1 ano, né? O casal tentando ali e no grito de gol não vem. Isso. Né? Batendo na trave. Eita, foi quase. São 12 meses, né, Isso. doutora? É 1 ano de relação sexual desprotegida, né? E aí, sem sucesso, já tem indicação de procurar o especialista. Lembrando que, como a mulher, de acordo com que ela vai ficando mais madura, né? Não mais velha, mais madura, ela vai caindo a reserva ovariana quando ela tem mais de 35 anos. O ideal é que esse casal aguarde no máximo 6 meses. Ou quando a mulher é mais jovem, aí pode aguardar 1 ano, né? Porque tem uma boa quantidade de óvulo. Já as mulheres que têm endometriose, por exemplo, ou que têm ovário policístico, alguma outra patologia que pode interferir na chance de gravidez, ou até o homem, por exemplo, que sabe que é portador de varicocele, esse casal deve aguardar no máximo, 6 meses de tentativa. Tá. Toma o seu cafezinho ali enquanto eu for, senão vai esfriar tudo. Já tá frio aí. É porque a gente tá falando isso aqui, por quê? Porque a reprodução humana assistida é algo que não é muito novo no Brasil, muito pelo contrário, porque até pouco tempo atrás era um pouco até inacessível para as pessoas, mas hoje está uma coisa bem acessível. Casais já conseguem engravidar, e já até casais, doutora, que inclusive o homem já fez vasectomia, não sei há quanto tempo. Isso também você trata? Como é que funciona isso? É junto com o urologista? A mulher, de repente, eu quero ter outro filho. Ou então eles separaram, ela tem uma relação nova com aquele novo par, e aquele novo par é vasectomizado. E agora, vamos tentar. Como é que faz isso? Como é que a reprodução humana assistida, fugindo da endometriose aqui, para dar um enfoque aqui na sua especialidade? Isso. Sim, claro. Conseguimos sim, tanto os homens que têm vasectomia quanto as mulheres que são laqueadas, né, que também é bem frequente. Já um homem que ele tem vasectomia, eu vou precisar da ajuda do andrologista. Em Alagoas nós temos um ótimo andrologista que trabalha com a gente, vou até citar o nome. Sim, fica à vontade. Doutor Tiago Negres, ele é ótimo, super preparado, então a gente sempre trabalha com ele, né? Ele faz a punção testicular. Quando o paciente já tem muitos anos de vasectomia, que a gente sabe que interfere na qualidade do espermatozoide, ou, por exemplo, uma mulher já mais velha, né, que a gente já tem outra indicação de uma fertilização, o andrologista faz a punção testicular. Então, ele retira os espermatozoides diretamente do testículo e aí a parte feminina funciona toda do jeito que eu acabei de dizer e a parte masculina, ao invés de ser pelo ejaculado, já que ele é vasectomizado, a gente faz a punção testicular e junta óvulo com espermatozoide no laboratório. Uhum. Inclusive, doutora, fica à vontade quando quiser convidar o seu colega para vir aqui. Sim, com certeza. Porque isso aí vai ser uma dúvida também de muitos homens, né? Às vezes nós queremos engravidar e a gente não tem a mínima noção. Já sou vasectomizado, como é que faz? Né? Minha companheira quer, eu também quero, mas eu não sei o caminho, né? E a gente acha que pelo que foi feito da impossibilidade. Está lá, 10 anos sem engravidar, 13 anos sem engravidar, claro, fez uma vasectomia bilateral, hoje o procedimento é assim, né? E de repente o casal quer voltar, quer ter uma nova vida, quer ter uma nova família. É um direito que tem de refazer a vida e tal, enfim. E pode ser dúvidas que podem parar na cabeça das pessoas. O que a gente recebe muito também é pacientes que fizeram a laqueadura, né? E é a mesma coisa. Fez laqueadura, a gente não tem a tuba uterina funcionando, que é onde acontece o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, também é uma indicação de fertilização. Hoje, a gente indica muito pouco, sabe, André, a correção dessa laqueadura. Ou seja, aquele caminho que não temos mais, fazer ele funcionar novamente. Hoje, a gente indica muito pouco, porque a chance de sucesso é pouca, a gente pode aumentar a chance de ter uma gravidez tubária, que é na tuba uterina, que não evolui, né?
Então, a grande maioria das vezes, paciente que tem laqueadura também é uma indicação de fertilização. Tá falado aí. Doutora Micaele Murussi, obrigado pela concessão da entrevista. Doutora Micaele atende aqui na Climag, vai aparecer na tela aí, tá? O endereço da Climag, @Climag com 2 N's, _, tá? Aqui na Rua Fernandes Lima, 434. O telefone para você que tem endometriose ou tá com suspeita ou quer saber o que é que tá acontecendo com você é o DDD 82, para quem tá fora de Alagoas, 99648-8333, tá? É o WhatsApp, tá, gente? DDD 82 99648-8333. Tá? Ela atende aqui às segundas-feiras, tá ainda o dia hoje em Arapiraca, tá meio corrido, né? E vai piorar. Vai piorar no bom sentido, né? Doutora, muito obrigado por ter vindo. Agradeço. Foi uma excelente aula. Espero que todos nós, assim como eu, também tenha tirado todas as dúvidas de vocês, né? A doutora sempre vai estar aqui com a gente falando de um assunto relativo à sua especialidade, que é a reprodução humana assistida. Tá aí também as redes sociais da doutora Micaele Murussi, doutora, tudo junto. Micaele com um L só, Murussi, tá certo? Siga, tem lá reprodução humana assistida, congelamento de óvulos, né? Fertilização in vitro. Tá? Se você tem vontade de engravidar, tá com problema, não sabe como, não sabe o caminho e quer procurar uma profissional que pode ajudar o casal, porque agora a infertilidade não é só da mulher, a infertilidade é do casal, né? Quando se fala em infertilidade, se fala dos dois, né? Então, procura a doutora Micaele, que ela com certeza vai ajudar você, como ajudou um jovem casal de amigos aqui, vou preservar o nome deles, que me ligou todo feliz da vida. Você papai, bicho, você papai, você precisa levar aquela doutora no seu programa e ela tá aqui hoje. Doutora, muito obrigado por ter vindo e até a próxima. Até. Um prazer. Valeu. Marcão, amanhã eu vou receber a doutora Alexandra Nogueira, da Bicho de Patas, e o assunto é o impacto emocional do câncer em animais de estimação e seus tutores e recursos de apoio disponíveis. Afinal de contas, ninguém quer perder seu pet, né? Ninguém quer, ainda mais para o câncer, e eles também precisam de todo carinho. Incrível que esses serizinhos de 4 patas, quando a gente fica doente, eles têm um sentimento distinto em relação a nós, né? Eles se aproximam da gente, parece que eles adivinham e que eles sabem o que é que está acontecendo. Então, amanhã, imperdível o programa Saúde em Foco com a doutora Alexandra Nogueira, da Clínica Veterinária Bicho de Patas. Fiquem todos com Deus. Se Ele permitir, amanhã às 13 horas a gente tem um encontro marcado aqui com o Saúde em Foco. Tchau. Saúde